Eu tenho algumas coisas para mostrar para vocês no vídeo de hoje que vocês não vão acreditar. Esse é aquele vídeo que eu quero que você fique até o final, porque tem coisa que é tão repugnante, tão humilhante, que as pessoas acreditam que é fake news. Mas eu vou provar para vocês aqui o que o Lula falou hoje, qual que é a ideia dele para baratear os preços das coisas. Vocês não vão acreditar nisso, mas eu vou mostrar para vocês. Mas antes de tudo isso, primeiro, vocês devem estar vendo o meu cenário novo, né? Então espero que vocês gostem e já deixem aí o like de vocês no vídeo e também sigam o canal. E eu quero mostrar uma matéria para vocês de cara, porque é o seguinte, o Lula tá jogando a toalha, tá, gente? E isso vai contextualizar todo o nosso vídeo. O Lula está jogando a toalha. O Lula está abandonando, o Lula já entendeu que não é para ele, essas horas ele já entendeu que ele não ganha eleição nenhuma, que ele já perdeu, essa perseguição toda contra o Bolsonaro não é mais nem para botar o Lula, tá? É porque eles sabem que o Lula não vai concorrer e se o Bolsonaro concorrer ele leva e a coisa está feia. Bom, primeiro eu vou mostrar uma matéria para vocês aqui da CNN que dá uma olhadinha no que o Molusco falou na reunião ministerial, mas depois eu quero mostrar uma outra coisa para vocês, gente, então fiquem por aqui que é muito mais grave. Mas prestem atenção primeiro no arregão aqui na reunião ministerial. O presidente Lula disse a ministros que pode não ser candidato à reeleição em 2026. Uma declaração dada também na reunião ministerial de ontem e que surpreendeu muitos ministros. Esta é a primeira vez que Lula admite esse risco de não se candidatar na próxima eleição, assim, palavra por palavra. Segundo relatos, o presidente disse que essa decisão dependerá da vontade de Deus. Ao cogitar a possibilidade, o presidente mencionou recentes episódios que o colocaram em risco. Também citou como exemplo a recente cirurgia na cabeça que fez depois de uma queda no banheiro. Ele relatou que havia risco de morte à época, caso não tivesse passado pelo procedimento cirúrgico em São Paulo. Aos ministros, Lula voltou a pedir empenho para que o governo ganhe as eleições em 2026, independentemente dele ser o candidato. Gente, o Lula tá jogando a toalha, tá? O Lula tá jogando a toalha e minha análise é simplesmente a seguinte. Ele sabe que vai perder as eleições. Isso porque o preço dos alimentos está alto, tivemos um novo aumento, né, do preço dos combustíveis, o dólar está lá em cima, nenhum país do mundo mais respeita ele, o Brasil. Donald Trump vence as eleições, as redes sociais já deixaram claras que não vão, de forma alguma, mais censurar as pessoas. Ou seja, sem esse aparato, sem as mentiras, as pessoas não estão mais assistindo o Globo, que é o que ajudou a eleger ele ali, fora outras questões, como os ministros presidentes do TSE em 2026 vão ser os indicados pelo Bolsonaro, estão fazendo com que ele fuja. Ele está fugindo da situação. E isso pode ser bom, como pode ser muito perigoso também. Por quê, Rony? Porque o cara, pensem comigo, o cara saiu da cadeia, né? Virou o presidente, ferrou com todo mundo que botou ele na cadeia por ele ser um ladrão, por ele ser um bandido. E aí agora ele não quer terminar com a biografia dele como um cara que perdeu sua última eleição pelo péssimo governo que ele fez. É uma história tipo, vou sair pela porta da frente. Não muito diferente do que ele fez com a Dilma quando entregou o país destruído e a bomba caiu na mão da Dilma. Vocês estão entendendo? E por que, Rony, isso é tão perigoso? Porque um cara que não tem mais interesse em reeleição, como é o caso dele, não tem problema nenhum em destruir o Brasil, em humilhar as pessoas e tomar soluções absurdas para as coisas que ele quer fazer. Querem um exemplo clássico? O preço dos alimentos está altíssimo. E isso ele passou a reconhecer. E não sou eu que estou dizendo isso. Prestem atenção a essa reportagem da Globo News, porque depois eu vou mostrar para vocês qual foi a solução que o governo Lula encontrou para diminuir o preço dos alimentos. É inacreditável, mas primeiro, olhem só o que a Globo está falando. O presidente Lula admitiu ontem que a gente vive num mundo completamente diferente dos 2 mandatos dele. E acho também importante, Leilani, algo que ele reconheceu ontem, e foi, acho que pela primeira vez ele disse isso em público, reconhecendo que o preço dos alimentos nos supermercados, os preços estão muito altos, né? Então isso, parece que ele está caindo na ficha seguinte, o principal problema do governo, claro que redes sociais é um problema, mas é a questão
da questão da inflação, da questão dos preços elevados, que você acaba tendo um problema com a relação de você ter que enfrentar. A população está insatisfeita com o presidente Lula, principalmente, Leilane, por conta dos preços elevados nos supermercados. É esse o principal problema e a solução para isso está nem na mão de Sidônio, está na mão do próprio presidente Lula. Está nem na mão de Sidônia, está na mão do presidente Lula. Eu não sei o que é pior dessa matéria que eu acabei de passar para vocês, se é esse esclerosado falando, tipo, e perdendo a atenção porque a retardada da Daniela Lima tá lá, tec, 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 tec. Jornalismo profissional. Isso você não vê nem aqui no meu canal, né? Jornalismo profissional, né? É um nível de falta de profissionalismo que, olha, pelo amor de Deus, mas, né, é o pior que tem no Brasil, é isso que a Globo contrata. Mas, voltando para o assunto importante, ele diz que não está nem na mão de Sidônio. Só que sabe o que chama atenção? Até há poucos dias, eles diziam que era fake news, que a comida subiu. Era mentira. Não, o preço então baixou. O próprio Lula estava dizendo, o preço do filé baixou, o preço da carne baixou. E agora, ele, primeiro, diz que não vai mais à reeleição. Ele desiste, joga a toalha do governo, está jogando a toalha desse governo também, porque vocês já vão entender o porquê. E ainda diz que, opa, peraí, não sei, agora vamos reconhecer que o preço da comida está alto e tal, e vamos encontrar uma solução. Olha qual que é a solução que o governo Lula encontrou em reunião. Vocês vão rir, vocês não vão acreditar, mas essa é a solução do governo Lula para a alta dos preços dos alimentos. Vejam bem. Eles tomaram do presidente Lula, tá todo mundo muito, assim, receoso de antecipar medidas, mas o próprio ministro Rui Costa dá uma dica na fala que ele fez hoje mais cedo, dizendo que medidas em supermercados já poderiam ser adotadas no segundo bimestre, no primeiro bimestre. E aí eu fui atrás, descobri que o presidente Lula teve uma reunião com associações de supermercados e da indústria de alimentos em junho, no meio do ano passado, e essas associações levaram uma sugestão para se alterar, para mexer a regulação da data de validade dos alimentos. E aí seria o seguinte, adotar uma política que já é usada nos Estados Unidos e no Canadá, que eles chamam lá de best before, ou seja, em vez de ser uma data validade limite para o consumo do alimento, seria uma recomendação, é melhor usar antes da data tal. Segundo a Abras, que é uma dessas associações que foi ouvida pelo presidente Lula no ano passado, isso poderia representar uma redução no desperdício de alimentos em até 3 bilhões de reais. E isso, só para a gente pontuar aqui, valeria apenas para alimentos menos perecíveis, como alimentos embalados a vácuo, grãos, enlatados, ou seja, biscoitos, aqueles alimentos que têm menos risco de estragarem. Agora, ressaltando que há um receio dentro do governo de antecipar essas medidas. Basicamente, a solução para o governo é: vamos vender produtos vencidos para os mais pobres. É isso que ela falou aqui. Basicamente, o que eles estão fazendo é o seguinte, a data de validade de tal alimento, do biscoito lá, é dia 22/1, hoje. Então, não tem mais data de validade. A partir de agora, é melhor consumir até dia 22/1. Mas se você comprar lá em dia 22/2, dia 22/3, com aquele produto já vencido há 3 meses, o cidadão vai poder comprar tranquilamente o produto vencido. Basicamente, o brasileiro vai ter que olhar data de validade por data de validade. Ou seja, para o pobre comer barato, vai ter que comer comida vencida. É essa a solução que o governo está encontrando para baratear o preço dos alimentos. É isso, gente. É isso. Sim, o preço dos alimentos está mais alto que na pandemia, da gasolina está mais alto que da pandemia. O PT é uma pandemia mais desgraçada do que qualquer vírus. Eles conseguiram destruir o país e é essa a solução que eles encontram. E é por isso que eu falo para vocês os perigos do cara estar jogando a toalha no governo agora. Por quê? Porque o Lula não está se lascando para quem que vai assumir depois dele. Ele já tem noção que está indo dessa para uma pior, né? Porque eu duvido que um cara desse vai para o céu. Ele já tem essa noção e ele já está entregando os pontos. Ou seja, isso significa que o Brasil ainda vai piorar muito mais. E lembrando esse assunto ainda, olha só a diferença de tratamento dessas pessoas. Quando foi no governo Bolsonaro, olha só o que dizia a matéria. Paulo Guedes defende utilizar sobras de restaurantes para alimentar os pobres. Aquilo que dá para alimentar os mais fragilizados, mendigos, desamparados, é melhor que deixar estragar, disse Paulo Guedes. E aí, a imprensa começou a cair de pau em cima dele, ele teve que se explicar.
Guedes explica a frase sobre comida, me referi à sobra limpa e não aos restos. Ministros responde a críticos da sua ideia e diz que é preciso saída para esse momento triste da história. Isso na época da pandemia, tanto que vocês viram na matéria aqui que ele está de máscara. Qual que era a ideia dele? Que os restaurantes não era para a sobra dos pratos, era a sobra do que não foi vendido poder doar para as pessoas carentes. O cara carente vai lá e pega uma marmita da comida que está lá, em vez de ser jogada fora. Cara, desceram a lenha no cara. Agora, o governo Lula, que não tem pandemia, não tem uma situação dessas, é apenas um governo ruim que destruiu a economia do Brasil, vai lá e diz, vamos vender produto vencido, vamos mudar a data de validade dos produtos. Igual quando o Lula disse que tirou todo mundo da pobreza, mas ele simplesmente baixou a régua do que era considerado pobreza. Ninguém comprou um bife a mais, ninguém comprou um saco de arroz a mais, porém, ele disse, agora tu não é mais pobre. É assim que o Lula resolve os negócios do governo dele. É com Pokémon no IBGE, é com esse tipo de situação. E não tem mais chance, não tem mais saída. Por quê? Porque enquanto tudo isso acontece, existe uma crise mundial no sentido principalmente das comunicações, e o Lula já entendeu nessas alturas que o povo não está mais dando bola para a Globo News, como eu mostrei no vídeo passado, o Haddad dizendo que eles não têm credibilidade, a Globo dizendo que era o Haddad que não tinha credibilidade, a briguinha entre família ali, e eles continuam batendo em vez de coisas importantes como o alimento, a qualidade de vida para as pessoas, a educação, saúde. E bom, gente, essa crise é tão grande de comunicação que agora a AGU, como vocês sabem, eles querem calar as redes sociais, está uma crise enorme depois que o Elon Musk, o Mark Zuckerberg, dono da Meta, e várias pessoas, como o próprio Google, se aliaram a Donald Trump contra esse negócio de agenda woke que o Trump derrubou lá. Para você que não entende o que é agenda woke, aquela história de ideologia de gênero, né? Que menino não nasce menino, menina pode ser menina, aquele negócio que tem sempre aquelas bandeirinhas coloridas em tudo, ou seja, isso aí está acabando no mundo inteiro. E eles já perceberam que isso está acontecendo. E aqui no Brasil, chamaram todas as redes sociais, a AGU do Messias. Lembra do Messias, o Jorge Messias, que é o da AGU, que a Dilma chamava de Bessias, né? Para entregar o documento para o Lula fugir da cadeia na época? Pois é, hoje ele é ministro da AGU. Então, chamaram essa galera para ir numa audiência pública, conversar com o governo Lula sobre a regulamentação das redes sociais. A questão é que ninguém foi. Dá uma olhada aqui. As cadeiras destinadas a integrantes, representantes da Meta, do X e do TikTok, aqui a audiência pública da AGU para discutir moderação de conteúdo ficaram vazias. Não veio ninguém para a audiência pública e o ministro da AGU, Jorge Messias, comentou o tema. Eles estão comprometidos em continuar colaborando com o governo brasileiro e o governo brasileiro continuará dialogando com todas as plataformas, como sempre fez. O nosso objetivo é encontrar uma solução que ofereça segurança para os brasileiros e nós vamos extrair daqui dessa audiência pública, como de outros espaços de diálogo, uma fórmula. Agora é esperar o resultado da audiência. Segundo o ministro, a ausência das plataformas, no entanto, não prejudica a participação delas. Elas podem contribuir de forma online. De forma online, coisa linda, coisa bonita. Ninguém quer discutir censura mais. Eles simplesmente disseram, quer saber, filho? A gente está do lado certo, as pessoas têm que ter liberdade, o mundo mudou, mas o Lula, essa galera já viu que não tem como vencer mais essa luta, principalmente com o Donald Trump. Lula entregando os pontos, eles não têm mais sobre o que falar, daí parte, é porque fez um gesto de não sei o que, o Elon Musk, é porque agora o Trump é supremacista branco, porque não sei o que. Sempre esse papo. Enquanto isso, o povo passando fome e o Lula dizendo, vamos comer comida estragada que é o melhor caminho. E tinha gente que dizia que o Brasil não ia virar uma Venezuela, que isso era fake news. Meus amigos, esse é o caminho. Agora um recadinho para você. Você que quer aprender a fazer renda em dólar, usando o seu celular ou um computador. Basta você ter isso. Eu quero que você clique aqui embaixo, me chama no WhatsApp que a gente vai te ensinar a ganhar em dólar. Você não precisa falar inglês, não precisa ser um expert. Você vai simplesmente seguir um passo a passo daquilo que a gente vai estar te ensinando ali, a gente vai pegar pela sua mão e vai te ensinar, e você vai poder ganhar em dólar. E quando eu digo isso, eu estou falando de 200, 1.000, a gente tem alunos que já fizeram $2.000 no primeiro mês. E nos primeiros 30 dias, se você não fizer aí a sua primeira renda em dólar, sua primeira venda em dólar ali, com certeza o pessoal vai devolver o seu dinheiro. Vale muito a pena, gente. Vai lá. Não perde essa oportunidade, porque nem sempre as oportunidades aparecem, tá bom? Clica aqui, chama e aprenda a fazer renda em dólar. Um forte abraço
Até o nosso próximo vídeo. Para começar a minha fala, eu quero dizer que nos dias de hoje, ser vaiado por petistas é sinfonia. A melhor coisa hoje em dia é ser vaiado por petista. Porque ser vaiado por petista